Desceu a borracha no povo para eles aprenderem a trabalhar. Aí falei assim, o vaqueiro ia lá encher o saco todo dia e voltava. Eu falei, vocês arrancam essas cartas aí, ó, dá às mulheres. Dá às mulheres as cartas para vestir, porque elas vai ser. Elas vai ser os homens aqui de amanhã, porque aqui não tem homem. Toda vez que o fazendeiro vaqueiro vem aqui, corre atrás de vocês não falam nada. Não é o irmão que vai ganhar a terra para vocês, não, é vocês que têm que ganhar a terra. Aí, menina, animaram e foram para cima. Até hoje, Carluxo, até hoje, Silvano, eles lembram dessa fala. Uma fala, eles compreenderam o que significava a fala, né? Você lembra, né, que você mandou nós tirar a caça e dar a caça para as mulheres, porque a gente não estava fazendo o papel nosso. E agora, nós, a partir daquele dia, nós não deixou ninguém mais encostar lá para encher o saco, não. Uai, eu lembro aí dessa que eu citei aqui, nunca esqueço isso, volta e meia eu digo por aí, na preparação da romaria, sexta romaria em Salinas, quando você bateu a mão na mesa, expulsou o medo, os companheiros que estavam assim meio vacilando, falaram, não, agora nós vamos... Lá na romaria, você falando em Arinos também, todo mundo fala lá assim, foi o discurso inflamado em cima do caminhão de som lá na igrejinha, que o Vilmar fez e falou, vamos caminhar até lá na Carvoeira, onde mataram os poceiros, os irmãos Januários e Natal, eles caminharam. Depois muitas pessoas falam que aquela caminhada, até quem tinha problema de coluna curou e tudo. E no outro dia o fazendeirão Zé Alfredo, ó, cascou fora, sumiu lá para Rondônia. Nunca mais freou a violência. Ele viajou naquele dia mesmo, ele não ficou lá não. Ó, Vilmar, você conheceu também o senhor Júlio Miranda, que foi assassinado em Unaí, com a divisa com Bonfinópolis? Pai da Cida? Eu conheci o senhor Júlio, inclusive assim, para você ver como é que a gente era tão comprometido que eu escutei no Fantástico. Falou, mataram o pai da presidente do sindicato de Unaí. Que era a Cida, né? Júlio Miranda, Cida. Eu falei, ó, peguei uma bicicletinha velha que eu tinha aqui, rachei pra cá de Luiz. Luiz morava lá perto Luiz Chaves. da escola normal, Aí cheguei, ele tava pro sítio, eu esperei um pouquinho, ele chegou, falei, Luiz, mataram o seu Júlio. É mesmo. E nós temos que ir lá, Luiz, agora. Né? Nós temos que ir para lá agora. Cida deve estar lá sozinho. Aí Luiz só arrumou, nós descemos lá para a Fitaim, tinha um posto. Aí nós descemos lá, chegamos lá no posto da Fitaim. Aí o seu Gil falou, não, vocês vai, tal Fiat, tal carro aí, vocês podem ir. Aí nós só entramos nesse carrinho, rachamos para lá. E daqui para lá são... Já tinha 2 dias, já tinha um dia e pouco que tinha enterrado ele, né? Aí... Isso no município de Unaí, lá em Noroeste, né? Aí Luiz falou assim, vamos lá, você tem coragem de enterrar defunto? Eu falei, eu tenho medo de defunto, mas a gente desenterra, né? Aí foi, pois a polícia vai chegar aí fazer um laudo e nós vamos ter que desenterrar. Eu falei, mas você bate a pá primeiro. Ah, que nada, Luiz. Eu meti a pá nesse tempo, aí arrancamos. Eu pensei que era só pegar, olhar onde é que a bala tinha acertado e enterrar de novo. Aí o médico chegou e rasgou, partiu, isso já era meia-noite. Mas teve que tirar fora da cova ou dentro da cova mesmo? Fora da cova. Nós tiramos fora da cova, era só eu, Luiz e Labanca.
que era da Fetaim. Isso 3 dias depois. É, mais ou menos. Aí partiu, o médico partiu assim. Mas já- Aquele dia eu falei, eu não como carne mais. Porque parece que aquilo pegava na gente. Mas fizemos o que tinha que ser feito. Mas por que foi preciso fazer isso? É porque é eles necrópolis, né, que o médico tem que fazer para poder liberar e constatar onde é que a bala acertou e onde é que ela parou, por causa da questão da justiça, né? Até hoje a dona Cipriana, que foi uma das minhas madrinhas de ordenação, junto com a Adelina, também viúva do José Natal, a dona Cipriana carrega até hoje uma bala no corpo, porque o fazendeiro matou o seu Júlio Miranda e deu tiro também na esposa dele, a dona Cipriana, que não morreu, né? E Luiz, depois nós terminamos, já era mais ou menos 1h da manhã. Luiz estava cozinhando uma galinha lá. Aí Luiz comeu uma sopa de galinha, eu falei, não quero não. Ele comeu e nós pegamos a estrada de volta. Mas aí foi assim, junto. A mesma coisa foi com o Donato, esse mesmo estilo, com os 3 índios, que é a Rosalina, Manuel, Os povos Chacriabás? Chacriabá. Seu Hermes não foi porque nós conseguimos botar ele num banco lá e não enterrar. Ficou num banco lá uns 2 dias. Mas a trajetória foi essa. Eloy Ferreira, você conviveu com ele antes e participou Eloy também, ele foi assassinado tipo assim no domingo, nós só conseguimos, foi na terça-feira, porque era muito longe, Serra das Araras, e não tinha comunicação. Foi eu, Joaquim Barata, que ajudou a lavar, porque não tinha quem chegava perto. Não tinha mesmo. Eu, Joaquim Barata, não compramos uma garrafa de cachaça. Isso coisava lá na mangueira. Ele foi enterrado igual ele pediu, sem veste. Porque ele falava que queria enterrar na terra. O Eloy Ferreira era uma pessoa muito religiosa, não era, Alvimar? Ele sempre no sindicato tinha muito capítulo e versículo bíblico. Inclusive no dia que ele morreu, ele reuniu a família e fez aquela leitura, eu vou para o Pai, o Pai me enviou. Mas ele já previa que ele seria assassinado? Uai, eu não sei porque no dia que ele saiu com o Dezinho para poder ir lá no campo, Fazer a cerca, né? ele passou, o cara tinha ido lá na cerca e botar dois paus, um pau terra e um pau de gás. Pegou uma cruz de cagaite e pau terra, botou lá. Aí rodando lá com o Dezinho, aí ele passou lá. Aí Leonardo, o cara tava atrás da moita, deu tiro nele. Aí ele não morreu não, ele era muito forte. Aí ele deu uma facãozada na cabeça dele, foi a misericórdia. Depois dele no chão. Aí nós ficamos sabendo, mas eu até tinha conversado com ele que ia usar uma máquina lá no sindicato, falou, não, tá à disposição. Mas segunda eu estou aí. Mas isso aconteceu 9 horas da manhã no domingo, um dia antes. Alvimar, na sua história, assim, a mística bíblica é uma fonte de inspiração de você animar o povo para rebelião, né? Qual a importância realmente você vê assim das palavras, das passagens bíblicas para a luta da Comissão Pastoral da Terra e essa luta por justiça social, justiça agrária? A Bíblia, ela nos ensina muito essa ligação de fé e de vida, né?
Então, assim, a gente inspira muito nas parábolas de Jesus, desde a questão da semente, né? Semear a semente. É mais fácil para o povo entender. Às vezes também a questão da entrada de Jesus, Domingo de Ramos, é também um processo que a gente explora biblicamente. E os evangélicos, né, batizado, essa questão dos evangelhos, que vai falando da vida, da luta, e um pouco. E no Velho Testamento, essa questão da terra. A terra parece, não sei se foi você mesmo que falou, que fala mais de 200 vezes sobre essa questão da terra, né? A Bíblia. Então é muito tranquilo isso para trabalhar dentro da nossa metodologia, que não é mais tipo a teologia da libertação, que está muito longe ainda, né? Mas a gente aspira muito dentro desse processo bíblico. E quando era também aqui na beira da cidade, eram círculos bíblicos, né? Mas na roça sempre é a Bíblia, diretamente a Bíblia. Ô Vimar, fala. O Espírito de Deus parava sobre as águas, né? Por exemplo. Uma reflexão que você faz com o pessoal. Muito na questão do pessoal que trabalha atingido pela água, né? A questão do minério, né? Que são a profundeza da diversidade que vai dar segurança à terra, a energia da terra. É um pouco isso. Ok. Carlos. Vilmar, antes da CPT, você fazia o quê? Qual que era a sua profissão? Olha, eu já fui muita coisa na vida. Primeiro, eu fui servente pedreiro, eu fui vaqueiro, eu aprendi a tirar leite, eu aprendi a desnatar o leite, eu aprendi a fazer tijolo. E depois que eu me tornei rapaz, eu morei mais ou menos 5 anos fora dos meus pais. E isso me ajudou muito a sobrevivência, assim, aprender a convivência, saber aonde o pessoal dono da casa comia melhor que a gente, escondia as coisas da gente. Isso me ensinou muito, né? Como que funcionava a sociedade. Não tinha essa consciência de sociedade, mas aprendi como é que as coisas eram, né? Então, eu, além de tudo isso que eu sabia fazer, e fazia bem feito, e com muito carinho. Eu aprendi, eu fiquei 1 ano trabalhando no Exército, onde eu agradeço muito a Deus, porque foi onde eu consegui criar meus irmãos, porque eles davam uma feira, né? Porque a gente era funcionário, dava uma feira, essa feira dava para passar o mês inteiro. Foi tanto quando eu fui casar, eu comprei tudo a mais, porque eu ficava com medo da mulher morrer de fome. Então, uma das preocupações muito na minha vida é com a comida e a casa. Porque assim, eu sofri muito com questão de falta de casa e falta de comida. Eu e minha irmã mais velha, nós ficamos 1 ano comendo angu com engrossado. 1 ano, na década de 60, na época do golpe militar. Então, assim, depois disso eu me classifiquei como pedreiro. Eu fui ganhar mais
eu ganhei a mais e fui trabalhar no serviço mais leve. Inclusive seu pai foi meu colega de trabalho. Ah, é? O Geraldo, Sério? sério. Nós Olha, trabalhamos. Como é que é o nome do papai, Carlúcia? Geraldo. No Geraldo Transite Dias. nós somos colegas de trabalho. Então, assim, eu aprendi a sentar cerâmica. Eu fui um dos melhores pedreiros de Montes Claros, de acabamento e azulejo. Um dos melhores, eu falo melhor é porque esperto, com muita sabedoria, E fazia para bem feito? perfurar, fazia bem feito, sabe? Então, assim, nunca fiquei parado, sempre trabalhei nessa área. Parte dessa casa foi eu que fiz mesmo, nas horas à noite. Teve um momento dela iluminar com a lamparina e eu rebocando. Mas um pouco isso, né? Eu fui, depois me tornei agente de pastoral, acabou que abandonei a profissão. Mas eu admiro muito a arte de pedreiro, eu acho que é uma arte não, é uma arte, sabe? Se Deus me der vida e saúde, eu ainda quero fazer algumas coisinhas. Não assim porque já estou aposentado assim, mas não para ganhar dinheiro, mas para fazer aquilo que eu gosto, né? Eu tenho um monte de ferramentas ainda que eu tenho umas caixas por aí. Diz que Deus também era pedreiro, né? Hã? Diz que Deus era pedreiro e foi com os pedreiros que Deus aprendeu a mexer no barro e fez o ser humano, né? Primeiro foi carpinteiro, né? Ô Graziela, você estava me falando antes que você teve que fazer uma biografia sobre o papai. O que você colocou lá nessa bibliografia sobre Alvimar Ribeiro de Souza? Um pouco da história dele, né, da trajetória de vida, da relação que ele tinha com os pais, com a mãe principalmente. Ele era muito ligado à minha avó, ajudou muito ela. E algumas coisas também que da infância dele, né, que foi assim uma infância sofrida, mas ao mesmo tempo era todo cercado desse cuidado, né, do pai, da mãe, das pescarias que ele fazia com o pai dele. Inclusive o meu avô tinha todo o cuidado, né, segundo a minha tia, irmã dele, de levar um colchãozinho, colocar debaixo de uma árvore para ele poder deitar. Então era o que eles faziam de diversão às vezes nos finais de semana, era pescaria, né? E as brincadeiras entre eles não eram muitas, porque assim, vivia muito em função do trabalho, né? Mesmo sendo criança, eles tinham os afazeres, tinha que ajudar, mas ela lembra sempre que os dois saíam às vezes para pescar e ele sempre levava um colchãozinho preocupado para poder deitar quando cansasse, né? Na beira do rio. E essa história mesmo de luta, né? Da vida dele, assim, de depois já na fase adulta, de ter sempre essa preocupação com o próximo, de lutar pelos direitos do próximo, né? E de estar sempre aí no convívio com as pessoas, com o povo, né? Nessa mistura, sempre no meio da comunidade. Então é uma história de vida muito bonita, né? Que curta, mas assim, com muitas histórias, com muitas idas e vindas, com essa convivência, né? Na comunidade, na zona rural. E foi bom reviver isso tudo, né? Porque algumas coisas eu já conhecia, mas outras eu fui buscar informação para complementar. Então foi interessante poder fazer isso. Quem foi que te pediu para essa biografia do Alvimar? Foi um vereador aqui da Câmara Municipal de Montes Claros. Eles iam fazer uma homenagem, né, para ele. E aí eles precisavam, né, de uma história e ele mesmo me pediu para poder estar escrevendo algumas coisas. Ah, que beleza. Agora eu tô lembrando, Vilmar, também, como que é importante o meio em que você está. Porque a paróquia de Santos Reis era uma referência na época do Padre Osvaldo, né? A sede Aqui no bairro, né? Nós estamos aqui em Santos Reis, né?
Mas você não pertencia à paróquia? Minha paróquia. Porque o padre Oswaldo era uma referência na diocese. Meu nome. Né? O padre Por Oswaldo, isso que o é um nome de padre. Samuel é homenagem a ele. Oswaldo Samuel o nome. Ah, é? Na Eu época- lembro assim como que naquele tempo que a SEBS tinha todo o vigor, a paróquia de Santos Reis era uma referência importante. Então eu penso assim, como que o território também contribui, Sim. não é, para você, porque você encontra ali, aí eu lembro muito da parábola do semeador e a semente. A semente que cai no terreno propício, ela tem mais condição de desenvolver o potencial que ela tem. Né? Então eu penso que o que você foi construindo ao longo da sua trajetória tem um elemento que é seu, né? Tem um elemento da família, né? Esse cuidado da família, e tem esse contexto da comunidade local, eclesial, social, que favoreceu. E que eu acho que hoje a gente está perdendo muito isso. Né? Essa dimensão do compromisso social, essa preocupação de integrar fé e compromisso, fé e política, fé e vida. Né? Hoje já não tem essa preocupação, essa profissionalização muitas vezes da inserção social, não é? Porque era uma militância comprometida, né? O salário era uma condição importante, mas independente disso, você ia para as frentes, você largava tudo e pegava o carro e se enveredava nessas grotas. Quantas vezes o carro estragava, a gente ficava no mato catando piqui, enquanto vocês iam buscar uma forma, né, de uma peça para colocar na Toyota ou no Fiat, né? Então assim, era um envolvimento, e acho que hoje ainda permanece, né? Eu acho que a gente é diferente, mas é importante destacar que permanece. Porque você acreditava que a via era aquela, que o percurso tinha que ser aquilo. Né? Por aí mesmo, Alvimar? Oi? Esse ambiente que a Carlúcia está descrevendo contribuiu? Contribuiu o Oswaldo, o padre Oswaldo, ele contribuiu muito eu era ministro de Eucaristia, foi um dos primeiros ministros aqui dessa comunidade. Como é que chama a comunidade aqui? Reis, Vila Atlântica. Ah, tá. É de São Pedro, a E igreja. eu pedi Dom José Alves Trindade, que é o bispo antes de Dom Geraldo, 2 lotes. E dentro desses 2 lotes, nós construímos uma igrejinha. Era onde era a referência da gente quando Oswaldo chegou. Mas antes tinha um pé de tambori aqui no rumo desse pé de manga, era onde a gente celebrava o culto. Todo domingo a gente celebrava o culto. Né? Então, para os mais velhos, a gente tem a referência da construção da igreja e construção do processo, não igreja-tempo, mas a igreja espiritualidade, Igreja povo. viva, né? Igreja viva. Então, essa referência é interessante, assim como o Padre Oswaldo contribuiu muito com a gente, Roseli foi uma das pessoas que contribuiu também muito, Carlúcia está aqui hoje, ela Que nada, eu aprendi. contribuiu. Eu aprendi muito. E a Aninha contribuiu muito com os operários, né? Eu também na época participei um pouco da pastoral operária, né? E estava chegando também as comunidades eclesial de base. Então a comunidade eclesial de base que ligava fé e vida, ela foi muito forte.
aqui nessa região do Montes Claros. Então, assim, contribuiu com muito. Só que o pessoal que ela conseguiu fazer foi gente mais ou menos assim da minha idade, né? Não teve um desdobramento mais para frente. Elas também veio aquele processo da igreja, né? Que parece que regride. Aí as pessoas não cresceram, não deram um outro salto, né? Mas o território em si, enquanto paróquia, enquanto inserção, foi muito, muito forte, muito bom na contribuição da nossa formação. Samuel. Então, nesse período agora que meu pai ficou doente, mais recentemente que ele ficou internado, né, já por 2 vezes, aí foi possível rememorar, né, pai, muitos companheiros e amigos desse período que foram lá visitar ele, pessoas que a gente praticamente já não tinha mais contato, que são amigos, mas são aqueles amigos distantes, assim, companheiros distantes, né? Que nesse processo da doença vieram lá no hospital, eu estive bem próximo também, pude acompanhar a solidariedade desse povo com ele, assim, das pessoas chegar de querer doar o fígado, um pedaço do fígado, ver se não era possível, que meu fígado está aqui à disposição. E as pessoas falarem sério mesmo, com comprometimento. Tem um companheiro dele desse período aqui, que é o Mauro, né, pai, que foi lá. E assim, um cuidado, disponibilidade para ficar à noite, de dia, o que a família precisasse, assim, né? Graças a Deus não houve a necessidade. Mas é bonito de ver que a gente tem um projeto revolucionário que ele está muito distante da gente, né? No dia a dia, a utopia da transformação da sociedade, e que essa prática ao redor da onde a gente está que eu acho que é um dos desafios assim, da esquerda, dos partidos, dos movimentos. E eu acho que ele teve muito isso aqui, principalmente nesses dias eu pude ver o reconhecimento desse povo com ele, né? Então ajudou a construir a igreja, né? Pessoas que ajudaram ele a fazer isso, voltando, visitando, relembrando o compromisso, a ética, né? Com a luta social. A escola, se falha a memória, também vocês ajudaram, né? Então, assim, se dedicava a construir, né? Você não vê Tinha muito. água, né? Eu lembro quando a gente ainda era pequeno, teve um dia aqui faltava muita água. E tinha uma caixa d'água antiga que era na esquina da rua aqui, onde tinha um período que enchia, depois acabava, né? E o bairro também teve um momento que teve essa luta assim de busca de água, porque a gente não tinha água na torneira todos os dias. E aí juntou as crianças, juntaram as famílias todas, fizeram um panelaço. Teve um dia que a gente foi fazer uma manifestação para ver se liberava água para o bairro, né? Então tinha essa luta que era da espiritualidade, da igreja, mas tinha também as reivindicações do bairro, desde aquela época, né? Aí eu chegar nas coisas da água, que tem um moço aqui que tem até um boteco, né? Amigo nosso aqui, e diz ele que era moleque. Como é que é o nome dele? É Dé. Aí ele diz que era moleque e que lembra de pai fazendo um discurso, chamando eles para ir lá reivindicar água, que todo mundo passou a mão na varinha e foi, né, brincando pela rua, mas lembra da referência, assim, de que foi a luta pela água, que daqui a pouco a água tava enchendo a caixa e chegou realmente, né. E desse comprometimento no período que ele foi candidato também pelo Partido dos Trabalhadores em 89. Então as pessoas que Candidato a vereador? A vereador. E lembra do número... Mas não foi eleito não, né, Vilmar? Hã? Foi candidato, mas não foi eleito não, né? O partido não tinha legenda. E aí ele lembra do número do meu pai até hoje, né? Qual que era? 13.613. E aí tem um outro lá que joga esse número no jogo do bicho, né? Então assim, as referências próximas de casa, né? Teve um período aqui recente que nós
tivemos aqui a ameaça do atual prefeito, que está preso, Muniz, né? Desviou dinheiro que é o marido daquela o marido deputada, da né? deputada que defendeu contra a corrupção, sim. Como sim, é que é o sim. nome da deputada? Raquel Muniz. Que falou que Montes Claros era É referência, né? em honestidade, né? Em honestidade. E na madrugada seguinte a Polícia Federal prendeu o marido Federal. dela, né? Encarcerou ele, continua preso até hoje, mas a Câmara atual de vereador de Montes Claros, conivente com a corrupção do prefeito, não cassou o mandato dele, né? Tá preso, mas não tá cassado ainda. Bom, aí ele investiu aqui para tirar os moradores aqui na rua do bairro aqui, que fizeram as casas, né, na área de terra pública, à beira da estrada que vai para o parque. E ele deu uma investida para derrubar essas casas, né? E nós se juntamos de novo, e meu pai foi para lá, e a igreja também, o padre que estava aqui assumiu a luta, foi pastor também para lá. E fizemos uma manifestação bonita aqui, e o prefeito não conseguiu mexer nas casas, né? Que são cerca de 35 famílias que moram lá, né? E foi bonito de ver essa movimentação dele aqui de novo no bairro assim. Mas o que eu queria perguntar para ele quando a Carlúcia mencionou sobre o Toyota, né, os carros assim e tal. O Toyota que era um símbolo também, né? Então quando a Toyota chegava, Paulo e a Vilmar estavam chegando e aí os trabalhadores já se animavam na hora que via a Toyota chegando. Essa Toyota não era de vocês não, era Da CPT. da Comissão Pastoral da Terra, o projeto, né? Mas é porque ele sempre andava na Toyota, então a referência da Toyota era forte, né? Mas eu queria perguntar pro meu pai justamente isso, assim, que nós sabemos que a luta ela é movida por símbolos. E eu sei de histórias que ele já utilizou muito o símbolo, tanto para demarcar o território da luta com os trabalhadores, mas também nessa pedagogia da luta mesmo, né? Então eu queria perguntar para você assim, pai, quais os símbolos que você lembra que foram importantes na luta pela terra aqui na região? Como é que essa coisa da simbologia você avalia a importância e se você lembra de algum fato que você acha que o símbolo foi demarcante na luta pela terra? Eu acho que o símbolo, um dos marcantes mesmo, foi o Coronel Jorginho, das maldades que ele fez com o povo de Cachoeirinha. Isso marcou porque nós fomos paralisados na época, eu não sabia, não entendia nada sobre aquilo, para mim era tudo a mesma coisa. Polícia, garrucha e espingarda, para mim era fuzil, não separava também, porque medo não tinha, porque tinha vindo do exército e o exército convivia com muita arma. E como aqueles caras lá usavam as armas, passavam para lá, para cá, armado. Então, o que me marcou mesmo foi ver aqueles caras de chapéu preto, com uma flanela vermelha amarrado no pescoço, né? E que eu nunca tinha visto, aqueles caminhão fechado, baú. E apareceu no dia para reprimir a nossa caminhada. O Oswaldo estava, inclusive, no dia, né? E o padre, acho que tinha um padre Toninho Marnosa. A hora que eles fizeram a gente deitar lá no chão, o padre Toninho estava, tomaram a máquina dele, estava do Val Anjo. Isso foi onde, Vilmar? E um outro símbolo que eu lembro, que me marca muito, é a questão da criança, né? Eu peguei uma criança no despejo, ela chorava muito e agarrava no meu pescoço, com medo da polícia. Então, assim, o símbolo, e eu perguntava, né, assim, para mim mesmo, o que deve estar passando no coração dessa criança? Que ela gruda tanto, né, e apertava tanto o meu pescoço, né, e sentia aquela segurança. Então, lembrava de vocês enquanto filho, né,
Então, assim, essas são as marcações, né? Eu lembro muito de estar junto de você sempre usar o símbolo da varinha e cantar aquela musiquinha. Então é uma coisa que simbolizava, né? Uma só varinha é tão fácil de quebrar, mas se a gente junta, você pode até suar, né? Então você sempre usava juntar os gravetinhos, as varinhas, quebrar uma só e depois pedir para o pessoal tentar quebrar várias, aí já era mais difícil, né? E reforçar isso nas comunidades, e a importância de se juntar, de unir, né? De manter ali todo mundo em conjunto. A água, a terra, né? Que sempre a gente fazia mística, como que isso era fundamental, de importância, né? Para poder também reforçar esse sentimento de pertencimento, né? À região, pertencimento a água, a terra, né? Como uma coisa sagrada, do cuidado que a gente tem que ter. Realmente o símbolo da varinha, usava muito o símbolo da varinha, a gente usou também a organização das formigas, a organização das abelhas. A gente sempre puxou os bichos também na organização deles, para vir até o homem, como é que ele se organiza, para dar o marimbondo, né? Esse marimbondinho não vale nada, mas se junta todo mundo, ele faz muito. É parecido com Jesus, que Jesus contava parábolas e as parábolas eram assim tijolos, fragmentos da realidade do povo, né? A telha, porque uma telha só, os tijolos também a gente sempre usou. Eu acho também, Avilmar, me lembro muito das manifestações do 1º de maio. Você, na época, me parece que era presidente da CUT. E aí tinha essa preocupação de trazer a luta do campo para a cidade, né? E aí nas manifestações de 1º de maio, estava lá a Pastoral Operária, quem puxava era a Pastoral Operária e a CPT, né? Que buscava trazer as questões, buscava unir as lutas do campo com as lutas da cidade. E o Avilmar, quando subia naquele caminhão para falar, ele se inflamava assim. Isso aqui em Montes Claros. Montes Claros. Era ali na Praça da Matriz. Era ali na Praça da Matriz que montava o palanque. Bonecão. O Alvimar é um... Ele fechava, né? Ele era o último que falava. Alvimar é um orador de primeira mão, viu? Parece que tinha um público de mais de 2.000 pessoas, né? Aí tinha umas 100 pessoas. A gente fazia. Mas eu vejo que o primeiro 1º de maio que ocorreu em Montes Claros, nós não sabíamos, depois que nós ficamos sabendo. O exército estava todo de trás da catedral pronto para encafunhar nós. E a outra preocupação era com a greve geral. A CUT lançou, acho que foi 2 ou foi 3 greves geral no país, né? E nós conseguimos fazer algo aqui em Montes Claros, né? Mas sempre a gente não deixava passar em branco o 1º de maio, onde a gente lembrava da luta do pessoal que passou por um processo, que teve as conquistas, né? E uma coisa é você fazer o 1º de maio numa cidade de São Paulo que já tem uma cultura. Agora aqui no norte de Minas, que é uma região marcadamente coronelista, isso era um fato novo.